8 de novembro de 2016, um dia que pode mudar a história do mundo. Hoje, milhões de americanos vão às urnas para escolher o presidente do país pelos próximos 4 anos. E não é exagero dizer que esta é a eleição mais controversa e potencialmente com maior impacto das últimas décadas. Do lado republicano, o empresário magnata Donald Trump. E do outro lado, a democrata de um dos clãs políticos mais tradicionais dos Estados Unidos, Hillary Clinton. E para falar dessa disputa eletrizante com a gente, está aqui comigo o professor de Relações Internacionais da ESPM, Reni Ozzie-Cukier. Com formação em Ciência Política e Filosofia, Reni é mestre pela American University em Washington, D.C. Seja muito bem-vindo, Reni. Prazer estar aqui, Amanda. É um prazer recebê-lo, não é notícia. E é uma eleição emocionante. Eu não lembro de uma eleição assim. Eu acho que nos últimos anos os americanos não devem lembrar de nada desse tipo nas últimas décadas, né? O dia D chegou. Por que essa eleição é tão diferente das outras? Primeiro, nós temos 2 candidatos com vários problemas e isso está criando um fervor, né? Mais do que nunca a política americana está dividida, polarizada de uma forma bem extrema. Esse processo de divisão e polarização já vinha desde a época do Bush, se acirrou um pouco mais com o Obama e agora, então, ele ganha o ápice. Ainda mais, e aí os 2 candidatos são ruins, os 2 candidatos têm problemas, têm uma desconfiança sobre eles, tem vários aspectos difíceis. Então, o eleitor... Virou a eleição do menos pior, é isso? E assim, o eleitor americano está se sentindo que essa eleição tem uma falta de legitimidade. Não que, como o Trump tem dito, que a eleição vai ser fraudulenta se ele não ganhar, não é que vai haver roubo, mas realmente o processo eleitoral está esquisito, os 2 têm vários problemas, várias acusações, então fica duvidoso. Está na hora disso acabar. Esse processo eleitoral americano, ele é longo, porque tem as primárias, enfim, é um processo todo lento, e isso está desgastando a imagem dos Estados Unidos no mundo e está cansando as pessoas dessa política que ela é muito rasa e cheia de escândalos e ataques. Virou uma política parecida bastante com a política aqui no Brasil, né? E é a maior democracia do mundo, a mais sólida, dando um exemplo de democracia péssimo para o resto do mundo. Então, o próprio americano está decepcionado com isso. Por isso que essa eleição está chamando tanta atenção e o impacto que ela vai ter no mundo, porque não é uma eleição qualquer, que qualquer um dos 2 que sair dali vai lidar com um mundo bastante preocupante e diferente do que a gente viu até agora, cada vez mais complicado. Agora, falando um pouquinho sobre os 2, cada um desses 2 personagens, cada um desses 2 perfis, a Hillary é tida como uma mulher muito preparada, né? Já foi secretária de Estado, já foi senadora, todo mundo exalta essas qualidades nela. Por que a rejeição dela é tão grande, Reni? Amanda, ela tem um histórico que gera muita desconfiança. Desde a época que ela era a primeira-dama e a maneira como ela lidou com os escândalos do marido... Os escândalos sexuais do Clinton. Ela engoliu aquela história toda e aí ela ficou com uma fama de alguém obcecada pelo poder, né? Alguém muito frio, muito calculista. Eu faço o que tem que ser necessário para eu sobreviver, meu marido tem que sobreviver, eu quero sobreviver, eu amo o poder. Então, essa imagem, ela assim, cristalizou na Hillary. E depois tem uma série de outros aspectos e escândalos que vêm acontecendo, sempre ligados com os Clintons, seja com o marido, ou seja com ela. A fundação deles é um desses grandes problemas, uma fundação onde eles recebem doações dos grandes ditadores do mundo. Óbvio que esses ditadores não estão dando dinheiro para a Fundação Clinton porque eles estão simplesmente preocupados com as causas que a fundação está cuidando. E depois, agora, quando ela foi secretária de Estado, a história dos e-mails. E esse é a grande assombração que não deixa ela em paz. E ela usou uma conta pessoal. Exatamente. Ela usou muito menos de um protegida. servidor pessoal dela, onde ela não passava, né? Esses e-mails não ficavam guardados com o governo. E ela decidiu fazer isso e todo mundo se comunicava com ela via esses e-mails pessoais. E muitos desses e-mails foram apagados. Então, ninguém sabe exatamente o que ela ficava falando, o que ela estava tratando. Isso é um pouco da característica e da crítica que todo mundo tem a Hillary. Que é aquela falta de transparência. Isso, ela gosta de criar regras só para ela. Os Clintons acham que eles têm um privilégio, as leis se aplicam para todo mundo, mas não para eles. Eles criam esse universo privado e paralelo deles e eles vão manipulando e dominando. E esses e-mails desapareceram. Então, o escândalo dos e-mails é como que ela usou isso. Aí o FBI entrou para investigar e foi atrás, entendeu o que estava acontecendo. Depois de algum tempo de investigação, o diretor do FBI vem a público e fala assim, olha,
O negócio é o seguinte, nós não encontramos nenhuma evidência que algum crime foi cometido, então eu não vou dar andamento com esse processo. Mas, enfim, ele percebeu, né, o diretor do FBI percebeu que essas informações vazariam. E aí, de novo, a metralhadora política se voltar para ele. Falar, tá vendo? Você não só protegeu ela, como você escondeu essa informação. E aí ele achou que seria mais prudente ele avisar. Só que quando ele avisa isso tão próximo da eleição, é óbvio que isso tem um impacto político. Porque, na verdade, surgiram novos e-mails e ele veio a público dizer que a investigação seria reaberta, mas que o conteúdo, ele não divulgou ele não sabia o conteúdo desses e-mails, ele não sabia o conteúdo desses e-mails e não ia dar tempo até a eleição, nesta terça-feira, dia 8 de novembro, de, enfim, investigar e ler todos esses e-mails e ver se tinha algum conteúdo politicamente danoso. Ou seja, há 10 dias das eleições, o James Comey, que é o diretor do FBI, é acusado novamente de agir politicamente, só que dessa vez pelos democratas, né, por divulgar uma informação. Vamos reabrir a investigação contra Hillary há 10 dias das eleições. Aí os democratas falaram, pelo amor de Deus, você está querendo interferir na eleição. Ainda mais porque ele diz claramente o seguinte, ele fala assim, olha, nós não sabemos o que tem lá, mas existe mais alguma coisa. Aí os democratas falaram, como assim você não sabe? Como que você sai falando uma coisa que você nem sabe o que é? Então, você deveria ter visto o que é, queremos ver o que é, vamos ver, mostre para a população americana o que é, para que você chegue a uma conclusão. Reni, o James Comey, o poderoso diretor do FBI, que seria mais ou menos o equivalente à nossa Polícia Federal, ainda mais poderoso num país como os Estados Unidos, quando trata de questões de segurança interna, como é que você vê? Foi uma atitude, uma ação política do diretor do FBI? Eu acho que ele cometeu pequenos deslizes, como esse de na hora que ele afirmou que ele não continuaria com a investigação, ele fazer aquele comentário que ela foi displicente, aí ele abriu um flanco para ser atacado politicamente. Quando ele começou a ser atacado politicamente, ele quis mostrar que ele era isento politicamente. E aí ele começou a se enrolar, porque numa campanha tão polarizada, num ambiente tão inimigos, cada um dos dois lados, republicanos e democratas, são inimigos hoje. Qualquer passo que você dê, você vai ser visto como ajudando um lado ou outro. Tanto que os republicanos vieram e falaram assim, parabéns, agora sim. Agora aplaudiram o trabalho dele. E, ao mesmo tempo, outros republicanos também dizendo, então por que você não disse isso antes, se você já sabia que existiam esses e-mails? E os democratas que antes tinham elogiado ele, começaram a falar, mas que tipo de comportamento é esse que você está tendo nessa hora? Então, a oposição dele é muito difícil. Muitos historiadores e cientistas políticos estão olhando e falando assim, esse diretor do FBI é igual o famoso Edgar Hoover, que era o grande poderoso diretor do FBI, que foi lá, grampeou o Martin Luther King e queria usar aquilo como pressão para fazer ele se suicidar. Ele tinha informações sobre vários presidentes. Ele era realmente um poderoso que usava isso politicamente. Então, comparando ele a isso, eu não acho que ele está tentando fazer isso com intenções políticas, mas ele está num terreno muito pantanoso, né? Muito perigoso. Para ele ter tomado essas decisões. Agora, isso me lembra muito a divulgação daquelas gravações pelo juiz Sérgio Moro aqui no Brasil, às vésperas do Lula assumir como ministro da Casa Civil. Aquelas gravações foram divulgadas, da conversa do Lula e da Dilma, né? Manda o ato que eu vou assinar, não sei o que e tal, o termo de posse. E aí aquilo acabou dando sequência a um impeachment. A crise política se agravou sensivelmente, foi ladeira abaixo depois da divulgação dessas gravações, que foram depois contestadas pelo Supremo Tribunal Federal. O juiz levou uma bronca ali do relator da Lava Jato, Teori Zavascki. Então, isso me lembra porque são instituições da justiça, né, como o FBI, que é ligado ao Ministério, ao Departamento da Justiça nos Estados Unidos, e dessa ação política. E como a gente vê cada vez mais ou o judiciário ou instituições ligadas à justiça agindo de uma forma muito política e com o potencial de influenciar diretamente nas eleições, né? As instituições de justiça, elas estão ali para manter a ordem e a lei. Num ambiente político, de competição política dessa natureza, qualquer coisa que eles façam vai parecer político. O problema é que se a gente olhar também para o outro lado, por que esses políticos estão sempre envolvidos em confusões ou munição para questões que envolvem justiça? Então, é óbvio que o que a Hillary fez é errado. E agora, isso é uma repercussão constante das escolhas dela, políticas ou obscuras nas margens da lei, que foi a mesma coisa aqui no Brasil, né? A questão do Lula e
a crise nossa trouxe até, inclusive, o problema do Lula e a Lava Jato para dentro do governo da Dilma naquele momento que ele toma aquela decisão. Então, assim, a justiça ela tem uma obrigação de revelar para a população o que está acontecendo, mesmo com os políticos. O problema é que os políticos hoje no mundo eles estão envolvidos em muitas coisas que trazem a justiça para dentro da política. Acho que eles sempre estiveram. Talvez o papel da justiça é que ele tenha ganhando mudado, mais força. Está ganhando mais força. Acho que nos Estados Unidos não era nesse patamar como nós estamos assistindo nessa eleição, com certeza. Você não tem dois candidatos envolvidos em tantos escândalos, com investigações, possíveis links com ditadores de outros países, ou ligações com e-mails, ou com você dizer que você abusa de uma mulher, enfim, tem todo tipo de coisa acontecendo nessa eleição americana. E aí tem milhões de escândalos sexuais, e aí falando agora um pouquinho do Donald Trump, né, que a gente nem entrou nele, apesar dele ser o personagem talvez ainda mais controverso e mais polêmico. Quem é Donald Trump? Fala um pouquinho sobre ele, Reni, e como é que ele chegou até aqui, né? Porque ele era um outsider, ele não é um político tradicional, de novo encarna essa figura, esse personagem do antipolítico que a gente viu tanto aqui nas eleições municipais no Brasil, e a gente vem assistindo a personagens como esse ganhando força mundo afora. Como ele chegou até aqui? Porque ele passou por um longo e extenuante processo das primárias com vários outros pré-candidatos republicanos, políticos tradicionais, com o apoio dos caciques do partido, lembrando que os caciques republicanos não apoiaram Trump. Mesmo assim, Trump conseguiu vencer todas as primárias e ser ovacionado, ele consagrado como candidato, mesmo contra a vontade daqueles que sempre mandaram no partido. Amanda, esse é o problema do Partido Republicano nesse momento. Existe uma distinção, uma separação entre o que os caciques, a elite do partido, enxerga de mundo e de princípios e de como que eles acham que o Partido Republicano deve ser conduzido, e os eleitores, a base. Uma parte da base dos republicanos não compactua da mesma visão que a elite. Então, os caciques, por exemplo, os grandes doadores, os líderes do Partido Republicano, sempre foram a favor de imigração. Eles acham que isso é bom para a economia. Agora, a base, tem uma parte da base republicana que vê a imigração como um problema. O Trump ele conseguiu tirar vantagem dessa divisão e ele apontou para esse gap, né, esse gargalo que existe entre os caciques e a base. E um outro motivo que fez o Trump chegar lá é que você tinha muitos candidatos nessas primárias. Então, você teve uma divisão do apoio. Vamos apoiar quem? O Bush? Não, é o Marco Rubio, é o Rubio. Então, quem que vai ser aqui o candidato que nós temos que direcionar e concentrar a força? E não deu certo. Isso ajudou o Trump a ir correndo por fora. Muitos candidatos dividiu o voto e, de repente, ele saiu ali com uma maioria e levou. No campo pessoal, o Trump ele é uma pessoa bem particular, e isso é importante para a gente entender, porque talvez ele possa ser o líder aí do país mais poderoso do mundo. E, recentemente, um jornalista que estava escrevendo um livro dele e gravou muitas entrevistas pessoais com ele, procurou os democratas para entregar esse material. O Partido Democrata não quis ouvir e saber, e ele acabou procurando o New York Times. E o New York Times publicou e fez uma série de artigos fazendo essa análise da personalidade do Trump. E aí tem algumas coisas interessantes. O Trump ele demonstrou nesse ano, esse tempo todo que ele foi entrevistado, que ele tem um receio, um medo muito grande de perder, de ser derrotado. Ele é muito competitivo. Ele é competitivo, ele é inseguro, ele tem um receio de não ser relevante, das pessoas não gostarem dele não ter mais fama, dele não ter espaço na televisão. Isso mostra um lado bastante egocêntrico, e está aí parte do que nós estamos assistindo da plataforma política dele, que é uma plataforma populista. O Trump ele é um demagogo e um populista. O populista é alguém carismático, alguém egocêntrico, mas que simplifica o mundo, oferece soluções bem rasas e superficiais para problemas muito complexos. Porque o discurso dele ecoou na sociedade, na população americana, e fez sentido para uma parcela importante dessa sociedade. Acho que nós temos dois aspectos aí. Um deles é econômico. Então, você tem uma parcela da população, sim, que está sofrendo com a globalização, que está perdendo o seu emprego, está perdendo as fábricas, as indústrias. E aí eles definiam um pouco como aquele white trash, que é o homem branco, menos educado. Menos educação. Então, ele está se sentindo, assim, economicamente em desvantagem. Como que ele mede isso? Ele olha
os pais, ele fala, não, eu tive uma posição melhor. E meus filhos? Como que eles vão estar daqui para frente? Ou aí então ele eu estou acha... pior do que eu já estive, né? Ou do que então meus pais ele acha estiveram. que ele está numa situação ruim. Então esse é um dos fatores. O segundo fator é uma questão de identidade. Hoje a gente está vivendo um momento, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, que a política está sendo ditada pela identidade, ou uma política de identidade. E aí quem eu sou? A identidade define quem eu sou. E você ser branco americano, num certo momento, passou a ser pecado, ser feio. E você se sentir que você não faz parte de nada. E você se sente ameaçado. E você fica com medo. Então, tem uma frustração, ameaça e medo que é uma resposta a isso. Aí aparece alguém com uma percepção política, que não podemos negar que isso o Trump tem, de entregar para essa faixa da população essa solução. E aí qual é a solução? Olha, são os imigrantes, vocês são os verdadeiros fundadores dessa nação, vocês são o povo que a parte da população que precisa ser privilegiada. Eu quero trazer de novo vocês para o centro dessa atenção. Vamos construir um muro, né? Vamos expulsar os imigrantes daqui. E aí tudo isso se mistura e ele oferece essa solução. O discurso fascista, tem alguma coisa do fascismo? Que aí eu lembro daquele populismo misturado com fascismo de Hitler, de Mussolini, de eleger um bode expiatório e culpar aquela parcela da sociedade, da população, por todos os problemas. Tem muita hipocrisia por trás desse discurso populista, muita simplificação. E o Trump está usando isso assim, de uma maneira tóxica. E aí é que está o problema, porque isso vai produzir um resultado posterior na sociedade americana, que tem muita gente dizendo que o Trump ele não morre com ele mesmo. Porque tem o trumpismo, né? Exatamente. Que eles chamam, que é esse sentimento aí é um que sobrevive. Fenômeno de alguém não me representa, existe uma parcela da população que não se sente representada e vai ter sempre um espaço para um demagogo, para um populista, para um nacionalista, aventureiro, alguém de fora, um outsider, que diz que tudo aquilo que está ali é podre e se nada está funcionando para essa população, ele está entendendo, porque ele não faz parte daquilo ali. Então, ele é o verdadeiro salvador, o Messias. E é um discurso que é interessante, porque vai na contramão de tudo que o mundo construiu nos últimos 70 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, com os organismos multilaterais, com a ONU, numa tentativa de inclusão, de diversidade, de rompimento de barreiras e fronteiras, e agora é como se você voltasse a construir os muros. Essa ideia do muro é muito representativa. Você tem o Brexit, você tem esse discurso nacionalista e isolacionista proliferando na Europa e nos Estados Unidos com uma força impressionante. E esse é o problema da democracia. A democracia está passando por essa crise, uma crise de representatividade, tem uma dificuldade, tem um distanciamento entre a população e a estrutura política. Então, as pessoas olham para o mecanismo de funcionamento da democracia, elas falam assim, mas isso daqui não está entregando. Não funciona. E na maior democracia do mundo, funcionam, os políticos não funcionam, o sistema não funciona. Eu não me vejo, né? Eu não me enxergo aí. E aí tem que ter uma cautela, porque existe uma super ênfase em questões que são muito complexas e a população tem que tomar cuidado para não cair nesse discurso destrutivo de nada serve, nada funciona. Não, os problemas é que são complexos, não é só que só tem bandido ali dentro e que partido político não serve. E as soluções são rasas e superficiais. Isso que você apontou é muito importante, né, as soluções desses populistas. Populista muito superficial, como se as soluções de fato fossem simples e não são. A gente sabe que não são. Eni, vou pedir licença um minutinho, nós vamos para o intervalo rapidíssimo e voltamos para conversar também sobre as pesquisas, as projeções e como será o mundo e os Estados Unidos nos dois cenários, caso Hillary ganhe e caso Trump ganhe. É já, não sai daí. Olá, o A Notícia está de volta com o professor de Relações Internacionais da ESPM, Reni Cuquier, e claro, o assunto não poderia ser outro, eleições americanas, o dia é hoje, o dia D, milhões de americanos vão às urnas e vão escolher entre Hillary Clinton e Donald Trump, né? E parece que as duas opções, nenhuma das opções agrada muito. Professor, vamos falar um pouquinho sobre pesquisa? A gente está gravando essa entrevista um pouco antes, na quarta-feira, até por uma questão de agenda, então a gente não tem acesso às pesquisas mais recentes, mas a última divulgada ontem, da Washington Post ABC, mostra o Donald Trump ligeiramente à frente, né? 46 a 45, é um empate técnico, essas pesquisas têm 3 pontos de margem de erro, e lembrando que é uma pesquisa nacional. É previsível, dá para dizer se Hillary ou Trump vai ganhar ou qualquer coisa pode acontecer? Eu acho que qualquer coisa, é difícil dizer o que vai acontecer nesse momento.
as pesquisas, os institutos de pesquisa pelo mundo têm errado muito, Amanda. Erram no Brasil, erraram no Brexit. E nos Estados Unidos o cenário é muito mais complexo, muito mais difícil. Nós estamos lidando... Como é que funciona a eleição? É até interessante, porque não é uma eleição linear como a nossa, uma eleição nacional, uma eleição por estado, na verdade. É como se cada estado tem um peso, tem uma representatividade, é uma eleição por colégio eleitoral. Como é que funciona mais ou menos esse sistema de votação? Os colégios eleitorais são definidos de acordo com o tamanho do estado, a população, e aí ele tem um peso de votos no total. Então, cada candidato compete no estado e, se ele levar o estado, ele leva todos os votos, supostamente, daquele colégio. Tem que nem São Paulo, se é um estado maior, mais populoso, peso maior. Tem um peso maior. Então, você pode ganhar 5 estados pequenos do norte, mas se você ganhar São Paulo, vale mais do que aqueles 5. Exato. Então, é mais ou menos isso. Então, você tem estados críticos. Para você ser eleito presidente nos Estados Unidos, você precisa ganhar a Califórnia, você precisa ganhar o Texas, você precisa ganhar a Flórida e você precisa ganhar Nova York. São estados de peso. Então, as disputas vão se dar nesses estados críticos, com um peso maior, e onde não se sabe exatamente se o estado é republicano ou democrata. Que são os swing states, né? Os estados pêndulo que eles podem trocar de lado. Porque tem os estados que são tradicionalmente azuis, né? Califórnia é tradicionalmente democrata. Ou tradicionalmente vermelhos, e você tem outros que são mais o Texas, por exemplo. E tem os estados que pendem para um lado ou para o outro, dependendo da eleição. Nessa e aí eleição, a batalha nesses são os battle states. Quais são os battle states? Isso. Ohio, Carolina do Norte, Flórida, Pensilvânia. Esses são estados críticos dessa eleição. Principalmente a Carolina do Norte, é onde a batalha está bastante confusa, estranha e acirrada, e é um estado importante para os dois lados, e ninguém sabe, hoje, nesse momento que nós estamos vendo, a Hillary está tendo um resultado um pouco abaixo do esperado. O Obama está lá hoje, quarta-feira. Está indo para lá exatamente porque ali é importante. Uma coisa que está acontecendo ali, que parte do eleitorado dos democratas e que apoiaram e fizeram parte da coalizão do Obama para chegar no poder, que são os eleitores negros. Eles não estão saindo para votar no mesmo volume que a gente assistiu nas últimas 2 eleições. Isso seria ruim para Hillary. Mais um detalhe da eleição, o voto não é obrigatório, não é como aqui no Brasil, então isso também, o comparecimento... Isso impacta a questão da previsibilidade dos institutos de pesquisa, porque você liga para alguém... São mais imprevisíveis ainda. Eu ligo para você e falo, Amanda, e aí, você vai votar? Vou. Mas chega no dia da eleição, você fala, quer saber, eu não vou votar. Não vou, tá frio, um bando doente, de político, bandido, eu não quero saber disso. Então, não tem como prever, é muito mais difícil de você imaginar o que vai acontecer. Esse é um outro obstáculo. E aí tem essa questão que você tem que convencer as pessoas a irem votar. E determinados grupos ou nichos da população, eles têm sua preferência eleitoral. Então, a coalizão hoje da Hillary, ela conta com mulheres, com alto nível de educação, com os hispânicos, supostamente com os negros. Se os negros não estão partindo para a votação da mesma forma como vieram nas 2 últimas eleições, quando o Obama era o candidato, ela tem que ter um reforço dos hispânicos, e aí é natural, né? Até pelo que o Trump vem propondo aí, de expulsar todo mundo, construir um muro, tirar todos os imigrantes do país. As acusações de assédio contra as mulheres tornam um candidato com um alto índice de rejeição, principalmente entre o público feminino. E é curioso que, pela primeira vez, os democratas estão tendo um apoio da parcela da população com maior poder aquisitivo. E maior nível de educação. Isso, educação e dinheiro. E a Hillary está atraindo assim, a proporção, né, de mulheres com maior nível de educação que apoiam a Hillary é muito maior. E aí o Trump tem nesse eleitorado um problema. Ele tem um suporte daqueles que são o americano branco, de classe média, menos educação e tal. Então, é difícil a gente dizer o que vai acontecer. Temos que acompanhar cada estado e como as pessoas estão saindo para votar. Esses 4 estados vão ser críticos. A Flórida é um desses bastante importante também, porque o peso eleitoral dela é maior. Então, e está muito apertada. Tá. A disputa na Flórida está muito apertada. Muito apertado. Assim, a diferença é de 1 ponto. E, assim, do lado do Trump, né, os republicanos dizem, não, vocês vão ver a maioria silenciosa, que nunca participou, que nunca se sentiu representada. Porque esses vão sair para votar. Eles vão sair para votar e vocês vão ter uma surpresa. E do lado da Hillary, o discurso é o oposto. Fala, olha, vocês cutucaram uma distribuição demográfica que existe no país, que sempre tem ajudado
usado os democratas nos últimos anos de uma forma, porque o Trump é tão agressivo e tão anti-minorias, que essas minorias vão vir em peso e vão fazer toda a diferença. Só no dia da eleição mesmo. Hoje, nesse momento, nós estamos tendo o que eles chamam do early voting, né? que é você começar a votar antecipado. antes. Isso. Muitos estados permitem que os eleitores, com semanas de antecedência, possam... Já comece a votar. Inclusive o Obama já votou faz tempo em Michigan, né? Até alguns estados permitem que você vote até pelo correio, outros você já pode ir votando. Então, nesse early voting, a Hillary está se saindo bem, está um pouco na frente. Como que eles sabem? Eles não têm acesso ainda às urnas, mas eles sabem... Pesquisas, quem são os eleitores que estão indo. Tem mais democratas saindo para votar antecipadamente do que republicanos. Então, esse último escândalo do FBI, dos e-mails e tal... Ele tem impacto isso na votação? Então, tem uma discussão difícil de medir se vai ter ou não. Tem muita gente falando que, como essa campanha é tão polarizada, os dois lados já sabem quem eles vão votar. E é uma campanha de animosidade, de ódio. Você está dizendo que tem poucos indecisos? Tem pouca gente disposta a sair do lado da Hillary para ir ao lado do Trump. E tem pouca gente que está do lado do Trump que fala, então tá, eu vou me juntar a Hillary. Porque é uma coisa... O cenário político está polarizado. Então, e é uma paixão, é uma coisa... São posições muito fortes, muito firmes. Então, tem gente dizendo, e eu acho que isso faz sentido, eu concordo com essa teoria de que talvez essa questão dos e-mails não tenha um impacto final. Por mais que a pesquisa de opinião esteja mostrando uma proximidade, ou Trump 1% à frente, eu acho que na hora do resultado final, a Hillary ainda tem uma vantagem, mas que ela pode mudar. E é interessante porque essas pesquisas, elas trazem uma série de variáveis que são importantes. Tem, por exemplo, o entusiasmo entre os eleitores do Trump e o entusiasmo entre os eleitores que votam na Hillary Clinton. Então, nessa última do ABC Washington Post, de terça-feira, o entusiasmo pelo Trump entre os eleitores dele era de 53%. E entre os eleitores da Hillary era de 45%. Isso. Já tinha sido de 52%, caiu para 45%. Então, quer dizer, os eleitores dela estão menos entusiasmados. Isso pode impactar, talvez, na decisão de ir ou não votar, né? Porque já que o voto não é obrigatório, esse eleitor que não está tão entusiasmado com a candidata pode chegar no dia, ele ter outro programa mais interessante, não sai para votar. E essa é a maneira como que o escândalo dos e-mails pode impactar. Não que alguém vai mudar de lado. Existe um pequeno grupo mas não vai defender com tanto afinco pode não sair para votar. E existe um pequeno grupo que são republicanos, com um maior nível de educação e instrução, que detestam o Trump. Acham que ele destruiu o partido. E essa versão, porque houve uma divisão interna, né, no Partido Republicano. É importante falar sobre isso também, Reni. Quer dizer, os caciques republicanos, inclusive o Paul Ryan, que é o presidente da Câmara dos Deputados, já disse abertamente que não vai apoiar o Trump, né? Pode até votar nele, mas não vai fazer campanha por ele, não vai apoiá-lo. O que essa divisão interna... Inclusive, vários republicanos disseram que vão votar em democratas. Faz muita diferença. Porque como a campanha não é obrigatória, né, como a eleição não é obrigatório, você tem que mobilizar o que eles chamam de grassroots, né? Ou tipo, aquela mobilização ativista de ir lá, bater na porta da casa das pessoas. E quem é que tem essa estrutura? O Trump não tem, porque ele é alguém de fora da política, ele não construiu essa base, ele depende do Partido Republicano fazer isso para ele. E se o partido está dividido e distante dele, não vai atuar com o mesmo empenho para ir lá fazer a campanha corpo a corpo, de rua, ir lá distribuir o santinho, né? Bater na porta da casa das pessoas, olha, você já votou. Então falta essa base. E essa estrutura organizacional, a Hillary tem muito forte. Então, tem muita gente que acha, e esse pode ser o diferencial aí que mude a eleição em favor dela. Então, esse é um ponto para a gente observar. A gente está falando aqui da eleição nacional, mas quando você vai ver pelo colégio eleitoral, pelo menos no último levantamento da CNN, a Hillary já tinha os 270 votos, porque o vencedor ele precisa de 270 votos. A Hillary já tinha 272, o Trump tinha bem menos. Então, a rigor, teoricamente, hipoteticamente, o trabalho dele de virar esses estados a favor dele é maior do que o da Hillary, né? Então, a Hillary ainda teria mais chance de vencer, mas é o que você falou. Tem uma coisa que você comentou do Paul Ryan, que eu acho que é importante a gente ressaltar, que os republicanos estão ganhando
alguma vantagem com a história dos escândalos dos e-mails, esse novo escândalo, que não necessariamente ajude o Trump, mas vai ajudar os republicanos. Porque os republicanos que não gostam do Trump estão numa situação delicada. Esse é o partido deles. Porque como que eles não vão apoiar? Tem a campanha para o Senado e também para a Câmara dos Deputados, que é uma outra eleição importante. O que eles estão medindo, falando assim, bom, agora eu tenho uma proteção aqui, um escudo. Eu não preciso falar do Trump, dizer que eu vou defender esse cara que eu não gosto, não concordo, mas eu posso atacar Hillary. E aí isso vai ajudar na outra campanha da Câmara e do Senado. Com certeza os republicanos vão levar a Câmara e o Senado estava disputado, estava difícil, mas com esse escândalo pode favorecer os republicanos. E tem muita gente que também acha que se os republicanos não conseguem ter a Casa Branca, ter a presidência, eles vão ser um partido fadado, né, que não seja uma coisa ruim, mas controlar o legislativo, que não é pouca coisa, porque no sistema americano a ideia de checks and balances, né, que é você contrapor, que é parecido com o nosso de uma certa maneira, os três poderes, um contrapõe o outro. A gente se inspira neles, né? Sim, claro. A nossa é uma tentativa de aproximar deles. O checks and balances, ele faz isso, ele tenta equilibrar os poderes, né? E tirar a força do presidente. Então, você ter o controle do Congresso forte, é um poder agora, muito grande. Reni, faltam poucos minutos para a gente encerrar, mas eu queria que a gente falasse sobre os dois cenários possíveis, né? A vitória de Hillary, a vitória do Trump, o que isso significa para o mundo, para os Estados Unidos e até para o Brasil, que impacto isso pode ter? Acho que tem várias partes disso, Amanda. A primeira se a Hillary ganhar, ela vai ter um problema interno, ela vai ter uma crise de legitimidade porque as investigações sobre ela vão continuar. E pode virar uma investigação criminal. Então, ela pode ser uma presidente eleita com processo nas costas. Ela vai ter um problema de legitimidade, os republicanos não vão deixar isso passar fácil. Uma vez que eles se livrem do Trump, aí eles vão cair matando em cima dela. Vai continuar a polarização, a divisão na sociedade. Uma série de comitês de investigação dentro do Congresso para ver o que ela fez. Então, ela vai estar sempre com essa sombra desses escândalos com ela. Isso vai ser muito complicado internamente. Um outro problema é a reação dos eleitores do Trump. E aí tem muita gente dizendo que eles vão se tornar violentos. E não é descartável isso pelo nível de tensão, da coisa. Como a coisa está tóxica lá dentro. Então, pode ter loucos mesmo, e os Estados Unidos tem esse problema. Tem alguns loucos, tem né? as suas questões sociais, claro. Você tem gente que pode sair ali. Então, corre o risco de gente começar a usar violência porque ela foi eleita. E o Trump ficou alimentando isso. E esse é um dos problemas do Trump gravíssimos para os Estados Unidos. Ele dizer que ele não aceita o resultado da eleição. Exato. Ele dizer que ele não aceita, quer dizer, ele coloca em xeque a legitimidade do resultado da eleição. Processo. Ele só aceita se ele ganhar. Isso é totalmente antidemocrático. Isso é típico de ditador. Só vale se eu ganho. Mas se eu perdi, uma crise enorme para ela, né? Porque é como se a eleição continuasse. Porque ele vai inflamar uma grande Brasil. parte da população que vai dizer, vai vir com a história do golpe, golpe. Exatamente, não aceitar a derrota nas urnas. E isso é antidemocrático. E lembrando que pode ter um descasamento, já aconteceu outras vezes na eleição americana, de você ter mais votos nacionalmente, um número maior de votos, mais no colégio eleitoral nos estados, você ter menos votos. Aconteceu com Bush e Al Gore em 2000, né, se não me engano, e aí cria um problema jurídico sério. Eu acho que do outro lado, se o Trump for eleito, ele não vai ter essa questão de uma parte da população se rebelando e usando violência contra ele. O eleitor, do outro lado, vai aceitar que o resultado foi esse. Mas ele, por si só, vai criar tensão no sistema. Porque no mundo, né? Primeiro dentro, depois fora. Acho que fora ainda é um problema maior ainda. Mas ele vai virar, por exemplo, ele já disse que ele vai desfazer tudo que o Obama fez. Ele vai perseguir a Hillary. E os pronunciamentos dele, quando ele é candidato, falar os absurdos que ele fala é uma coisa. Falar esses absurdos quando ele é o presidente americano, aí ele cria uma reviravolta no mundo. Mas você acha que ele faria? Ele levaria isso a cabo? É imprevisível. Amanda, ele não precisa fazer, mas só se ele continuar falando e achar bonito e legal falar desse jeito, ele cria um impacto no mundo. Se ele disser o seguinte, como ele tem dito, olha, o Japão, eu não quero mais proteger o Japão, os Estados Unidos não tem que mais proteger o Japão tem que pagar a sua conta e construir uma bomba atômica para se proteger da China por conta própria. A partir do momento que ele, como presidente, fala isso, o Japão precisa tomar uma posição, porque ele tem que se precaver o que está acontecendo. Que mudança de mundo vai ser essa? E aí a China vai olhar e falar assim, bom, então o Japão vai construir uma arma nuclear? Então, peraí, eu preciso ficar mais agressivo e mais esperto,
mais atenta com uma ascensão japonesa. Então uma pequena frase cria um processo de reação em cadeia. Mas as incertezas serão muito maiores, obviamente, se o Trump ganhar do que se a Hillary ganhar. Com isso é inevitável, assim, isso é claro, mas o mundo em si, não importa se seja Hillary ou Trump, os dois presidentes, qualquer um dos dois presidentes americanos vai herdar um mundo muito mais difícil. Nós temos o problema do Brexit somado com a crise da União Europeia, a Rússia cada vez mais assertiva, mais agressiva, a China com uma desaceleração econômica tendo que buscar uma outra legitimidade para a sua sobrevivência interna, ou seja, vai querer alimentar um nacionalismo. Isso reflete na crise no Mar do Sul da China, com os outros países da Ásia, Japão também com problemas. Enfim, o mundo ele está muito mais fora a Síria, instável, terrorismo, Estado Islâmico, refugiado, Iraque, terrorismo. Não consegui terminar o tour inteiro, mas os problemas são muito maiores. A gente precisaria de mais uma hora para falar dessa só segunda parte, Vini. Toda... Você vai ter que voltar aqui quando a gente Com souber prazer, o vencedor, sim, né? Sim. Mas o fato é esse, que o mundo vai ser muito pior. O mundo que o próximo presidente americano vai herdar é um mundo muito mais difícil. E um mundo com muito mais carga em cima dos Estados Unidos. Por quê? Se a Europa está enfraquecida, que é o grande parceiro democrático para trazer ordem para o mundo, sobra para os Estados Unidos conduzir o mundo. E aí é difícil sozinho, com tantas forças querendo fazer tantas coisas. Quem quer que ganhe será uma liderança pior do que o Obama? Vai ser difícil de medir. Eu acho que se for o Trump, sim, porque ele não tem nenhum entendimento de como o mundo funciona. A Hillary, independente de todas as críticas e problemas que ela tem de confiança, de ser uma pessoa obscura e questões éticas, ela entende como o mundo funciona. Ela é muito preparada. Ela é bastante preparada e ela vai ter uma equipe de pessoas muito preparadas. Gostem ou não deles politicamente, eles sabem entender como a engrenagem política do mundo funciona. E sair gritando e fazendo o que o Trump gosta de fazer, bater na mesa, o mundo está muito sofisticado para isso, não funciona. Bom, vamos esperar mais algumas horinhas então para saber o resultado dessa eleição. Reni, vamos para o pinga-fogo para a gente encerrar rapidamente, já estamos estourando o nosso tempo. Estado Islâmico. Um dos grandes problemas do mundo vai continuar sendo um problema e a solução passa pelo uso da força e uma saída política. Venezuela. Venezuela é crítico, não sabemos como que vai ser essa transição para a Venezuela voltar a ser um país normal, vai ter muito sofrimento ainda. O presidente Obama, não deu tempo de falar dele, mas ele sai com um altíssimo índice de popularidade, né? 53%. Altíssimo índice de popularidade, mas ele não podemos tirar a culpa dele dessa ascensão do Trump. Algumas das posturas do Obama incentivaram essa separação, essa divisão dentro da sociedade americana. Uma delas, por exemplo, relutar em usar a palavra terrorismo islâmico. Isso é algo que alimenta a ideia do politicamente correto exagerado e passa um sentido de eu não quero lidar com os problemas como eles são. O Trump capitalizou em cima disso e não tem nada de errado. Existe sim terrorismo islâmico. Ninguém está dizendo que todo mundo islâmico ou que todos aqueles que seguem a fé islâmica são terroristas. Mas o terrorismo islâmico é o terrorismo islâmico. Esse tipo de postura do Obama atrapalhou. Ele sai com uma aprovação alta, mas ele é parte dessa confusão toda que nós estamos assistindo no mundo. Se a Síria está porque está, são escolhas do Obama. Se a Rússia... omissões do Obama. Exatamente. Né? E a não ação na política internacional é uma escolha estratégica. Deixar a Rússia crescer e ficar tão forte é um Putin interferindo nas eleições americanas e fazendo tudo o que ele está fazendo. Então, Obama ele sai com a aprovação popular, mas ele é parte dessas confusões que nós estamos assistindo. Putin é um grande estrategista, vai ser um problema, continuar sendo um problema para o mundo. Com uma economia fraca e com problemas internos, ele consegue se sobressair e ser um polo de força. E ele é o grande líder que o mundo precisa prestar atenção, porque ele está direcionando e colocando as suas peças no tabuleiro na frente de todo mundo. Precisa fazer um programa só para ele, Reni, que Sim. é impressionante. Ele a Rússia, né, com uma crise econômica, atravessando uma crise econômica seríssima, impressionante como esse líder consegue sobressair, consegue ter essa liderança, essa força e é interessante, tão grande. Assim, óbvio, a gente olha e critica ele do ponto de vista democrático, mas nós temos que observar como ele sabe ler e usar as ferramentas políticas a favor dele, né? Em benefício dele. Acho que ele merece ele dá uma aula. Hillary
uma pena que ela se perde em tantos problemas éticos e questões complicadas assim, porque ela teria tudo para ser uma grande líder, ela tem um histórico, ela viveu lá dentro do poder muito tempo, ela conhece aquilo como ninguém, senadora, né? ela foi uma secretária de Estado, mas esse jogo obscuro dos interesses pessoais dela, do marido, da família, dos amigos, isso não combina com a política americana. Teria tudo para ser uma líder impecável, a primeira mulher presidente da maior nação do mundo, sem ter essa mancha. Isso pode soar negativamente, mesmo que ela seja eleita, porque ela vai carregar esse fardo e isso pode atrapalhar a imagem que se tem. Tá vendo? Ela foi lá e ela vai representar, ela representa uma classe, ela vai representar as mulheres, ela vai chega representar... ao poder estigmatizada, isso, né? E o Trump? É um fanfarrão, um palhaço, é uma figura caricata, não importa se ele defende ideias que pessoas compartilham daquelas ideias, ele não tem uma postura de líder, ele brinca com a política não é brincadeira, não é um reality show, é uma pena que uma figura assim chegou até essa exposição que ele tem e ele é um problema para o mundo e para os Estados Unidos, um problema gravíssimo. Na maior democracia do mundo, né? E a grande questão internacional nos próximos anos, se você pudesse citar uma? Eu acho que não são uma, mas duas. A Rússia e a União Europeia. Essas duas estão ligadas com uma outra crise, que é o fundamentalismo e a Síria e refugiados, e aí tudo vai levando a uma reação em cadeia de conexões maiores, mas União Europeia e Rússia vão ser problemas. Reni, muito obrigada pela sua participação, Amanda. aqui no É Um Notícia. Vamos aqui. aguardar, a gente se fala depois do resultado dessa eleição. Obrigada a você também que nos acompanhou até essa hora. Tenha uma excelente semana, uma boa noite e até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.